Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda à live especial da Hora de Engravidar. Eu sou a doutora Juliana, médica, ginecologista, atuo diariamente com reprodução humana e meu objetivo é te ajudar a realizar esse sonho de engravidar após os 30 anos. Então vem chegando nessa live especial de hoje, que é uma live de um mês em que a gente vai falar vários assuntos sobre fertilidade, né? E eu preciso te convidar para o evento Jornada da Fertilidade, que vai acontecer agora nesse mês, do dia 23 ao dia 27 de junho, às 8 horas da manhã. Então, para você se inscrever, você vai lá no link da minha bio, e se inscreva, porque é um evento em que a gente vai falar do que pode estar te impedindo de engravidar e um novo caminho para você conseguir realizar esse sonho de engravidar. Então, já coloca na tua agenda do dia 23 a 27 de junho, eu vou estar te esperando para a gente conseguir abordar esse assunto, tá? Sobre a sua gravidez. Agora vamos falar na live de hoje como saber se você vai ovular esse mês e não perder a sua melhor chance. E aí tem algumas mulheres que realmente conseguem identificar o momento da ovulação. Mas se a gravidez não está acontecendo, eu vou te sugerir de ficar aqui comigo nessa live até o final, porque eu vou explicar também o porquê que você ovula, mas não engravida, tá? Então, vamos lá, vamos dar início a essa live. O que é importante você entender? Primeiro é entender o seu padrão de ciclo menstrual. Então, se você tem um ciclo menstrual que a gente considera regular, ou seja, é um padrão de menstruação que vai de mais ou menos de 25 a 35 dias. E a variação aí, né, não necessariamente é sempre exatamente igual. Essa variação, ela é normal de existir se acontece mais ou menos uns 4 dias de variação entre um mês e outro, né? Uma menstruação que dura aí de 3 a 8 dias, 7 dias é normal, tá? E de 30 a mais ou menos 80 ml de fluxo, né, de sangramento também é normal. Então, esse é um padrão que a gente considera geralmente regular. E aí, quando que acontece a ovulação aí dentro desse ciclo? É importante você entender que quando você menstrua, e a gente considera aqui menstruação o vermelho vivo, quando desce esse vermelho vivo, é o momento que você vai contabilizar como o primeiro dia do teu ciclo menstrual. E a partir daí, você vai então monitorizar, né, a mudança dos padrões, dos sinais de fertilidade que eu vou explicar aqui. E aí você fazendo essa monitorização, geralmente a ovulação vai acontecer lá pelo meio mais ou menos do ciclo, vai variar mês a mês. E é quando o folículo que foi recrutado vai começar a crescer e ele vai romper. Esse folículo rompe, sai então o óvulo e esse óvulo pode ser fecundado pelo espermatozoide. Ele vai sobreviver ali dentro, né, da trompa por mais ou menos 24 horas e o espermatozoide tem que estar ali pronto para poder fecundar esse óvulo. E aí depois, aquele folículo que rompeu vai se transformar em corpo lúteo, que vai então fazer a produção da progesterona, que vai sustentar a gravidez até a formação da placenta. Então, o seu ciclo menstrual, ele funciona dessa forma. E para você conseguir identificar, a gente fala muito sobre os sinais de fertilidade. E os sinais de fertilidade primários, que dão um norte em relação a você estar ovulando realmente, é justamente o muco, que muitas mulheres têm dificuldade de identificar, e também a temperatura basal, que é uma forma natural da gente confirmar se realmente aconteceu essa ovulação, tá? Então, como que você tem que prestar atenção no seu muco, tá? O seu muco, ele precisa estar um muco, né? Depois da menstruação, ele vai tender a ter um período seco, em que você não vai perceber muco, tá? Depois ele vai ficar um muco mais pegajoso, que às vezes uma cor mais branca, mais amarelada, né, um amarelinho leve, tá? Depois que ele fica pegajoso, ele vai começar a ficar um pouco mais menos denso. Você começa a conseguir fazer uma puxada dele e ele vai depois tendendo a ficar mais claro. E aí depois que ele fica aquele filante. Então, antes dele ficar filante, ele muda de cor. Então, é importante você fazer essa observação. Ele fica lá denso, depois ele fica pegajoso, né, denso, depois ele vai ficando menos com essa densidade, depois ele vai mudar de cor e ficar mais transparente, e depois é que ele fica filante. Só que o teu período fértil não é só quando ele tá com aquela filância toda e totalmente transparente. Esse é um momento, esse dia que você percebe essa filância, geralmente é um momento
em que você vai ovular. Então você tem o seu período fértil, uma janela de 6 dias, dia da ovulação mais os 5 anteriores. Mas os mais férteis são esses aqui, o dia da ovulação e os 2 anteriores, tá? Mas acontecendo um relacionamento, né, uma relação antes disso, você já pode conseguir engravidar. Então não fique só buscando a relação no momento da sua ovulação. Você, no momento desse muco filante, você pode ter... Começou a perceber muco? Já começa a ter relação, porque vai aumentar a sua chance. E aí o sinal de fertilidade que vai indicar pra você se você ovulou, tá? É geralmente a temperatura basal. Então, se você vem medindo a sua temperatura desde o início, né, do teu ciclo menstrual, após a tua ovulação, você vai perceber que ela vai subir e vai se manter alta. A progesterona que surge no nosso corpo após a ovulação, faz com que a gente tenha um aumento de mais ou menos 0,3 graus Celsius aí, que se mantém alta, tá? 0,2 a 0,6. E você tem que fazer essa monitorização desde o dia em que você menstruou. Acabou a menstruação? Já bota o termômetro todo dia de manhã e aí você vai fazendo essas anotações da sua temperatura basal. Então é importante anotar para você avaliar essa modificação, tá? Entenda que ela pode subir, descer, mas ela nunca vai se manter mais de 2 dias para cima. Essa manutenção é que vai sinalizar que a ovulação realmente já aconteceu, porque tem dias que ela sobe, dias que ela desce um pouquinho, mas é a manutenção dela alta que vai sinalizar que você realmente ovulou. Então, você percebeu o muco e a temperatura são essenciais para você identificar realmente o seu momento fértil. E aí a minha sugestão é você anotar, fazer como se fosse um diário, se você tem essa dificuldade. E o que a gente pode, né, fazer além disso? Você pode associar a dosagem de hormônio, você pode associar a dosagem do seu estradiol com LH no meio do ciclo, para confirmar que você está realmente chegando no pico, né, do estradiol e vai deflagrar a ovulação com LH. Você pode dosar a sua progesterona na segunda fase. Nesse momento da segunda fase, que geralmente é 7 dias após a ovulação, você pode dosar e ver se ela está lá no pico para confirmar que a ovulação aconteceu e confirmar que essa progesterona está adequada. Então são sinais que a gente pode associar. E você pode ainda fazer a ultrassonografia transvaginal seriada, que dá esse panorama realmente do teu ciclo. E aí, claro, você não vai fazer todo mês uma ultrassonografia seriada. Então a minha sugestão é fazer um mês a ultrassom seriada e nesse mês fazer como se fosse um diário, sabe? De percepção do teu muco, de percepção da sua temperatura basal, porque aí você vai começar a ter uma associação muito mais fácil de quando de fato você está ovulando, quais são os sinais que o seu corpo dá de que você realmente vai ovular, tá? Então fazer às vezes um ultrassom seriado e associar esse diário, né, de percepção do muco e da temperatura é extremamente importante, tá? Vamos lá, podem ir colocando aqui as dúvidas, né, que vocês vão tendo, que eu vou respondendo ao longo aqui da live, tá? E aí uma coisa importante, né, que eu anotei aqui pra não deixar de falar com vocês é o seguinte, olha só. Se você é uma mulher que você percebe que você ovula, mas você não está engravidando, eu preciso te dar algumas orientações. A primeira delas é o seguinte, como que você está confirmando que você ovula, tá? Então eu vejo muito erro às vezes de mulheres que se baseiam só no aplicativo, tá? E quando a gente senta para realmente avaliar e calcular, vê que o aplicativo não está 100% correto do período da ovulação. Então é importante você fazer essa monitorização e esse check com o teu aplicativo. Segundo, se você faz, né, essa monitorização somente com as fitas de urina, essas fitas de LH, fita de ovulação, essas fitas podem dar alguns erros, principalmente se você tem síndrome de ovário policístico, se você está usando alguma medicação para ovular, tá? Se você tem alguma disfunção da tireoide que não está regulada. Então existem algumas condições que podem dar erro na fita de ovulação. Então você perceber, juntar, né, a fita de ovulação com a percepção do teu ciclo, talvez seja o caminho mais importante para realmente você começar a perceber essa sinalização, se realmente você está ovulando aquele período, tá?
Então isso é extremamente importante. Agora, se você realmente faz essa checagem, percebe que você tá ovulando, né? Fez a fita ou fez a ultrassom seriada, percebeu que você tá ovulando e a gravidez não tá engravidando, aí a gente vai entrar com duas orientações. A primeira dela é você voltar lá na live de ontem que eu falei sobre os exames e você confirmar que você já fez todos os exames que o casal precisa fazer para avaliar a fertilidade. Tá? Então pode ser que existam outros fatores que você ainda não tem identificado que levem à dificuldade de engravidar. Então é essencial isso, porque pra gente engravidar não basta somente ovular. E o segundo ponto é, se você já fez esse rastreio, já fez essa avaliação, não identificou nada, é importante você buscar desinflamar o corpo, fazer como se fosse um detox do seu corpo, né? Porque você elimina os inimigos da fertilidade, você precisa suplementar as vitaminas ideais para o teu caso, você precisa fazer a prática de atividade física, associar, né, a prática da medicina chinesa, que pode ajudar também. Então você precisa desinflamar o seu corpo. Então pra gente engravidar não basta somente ovular. Ovular é um dos critérios. Hoje eu tive uma consulta com uma paciente justamente que tem síndrome de ovário policístico, não vem tendo uma menstruação regular, e um ponto que eu chamei a atenção para ela são de 4 fatores. Primeiro, a gente precisa ovular, a gente precisa desse óvulo, a gente precisa também de um espermatozoide de qualidade, a gente precisa que eles se encontrem, ou seja, se encontrem lá nas trompas, e eu preciso ter um útero que vai receber esse embrião que vai ser formado. Então, quando ela me trouxe, né, os exames e a clínica dela, que ela não ovulava, o que eu falei assim, olha, a gente tem um ponto aqui, eu preciso confirmar se todos os outros estão adequados para acontecer a gravidez. Porque se for só isso aqui, geralmente a ausência de ovulação na SOP é um fator muito mais simples de ser modificado, principalmente porque ela era uma mulher jovem, né? Ela é uma mulher jovem, ela tem menos de 30 anos. Então, a expectativa de resultado do tratamento dela é muito alta, mas a gente precisa avaliar, não basta ovular, como que estão os outros fatores e como que está a qualidade desse óvulo. Isso é extremamente importante para a gente ter a clareza se essa gravidez vai acontecer ou não, tá bom? Vou começar a responder aqui as dúvidas que vocês estão mandando, vou voltar aqui para cima para ver o que vocês já colocaram. Vamos lá, Sara colocou, quando dosamos a progesterona no 7º dia após a ovulação, qual o valor ideal? O ideal, Sara, é que pelo menos ela esteja em volta aí de 9,3, tá? Isso é o mínimo pra gente confirmar que você tem uma fase lútea adequada. A gente confirma a ovulação com valores menores. 1,5 a gente já confirma a ovulação, tá? 3 a gente tem certeza realmente que ovulou. Mas, pra gente sustentar a gravidez, os trabalhos evidenciam que uma progesterona aí acima de 9 é o ideal pra gente conseguir fazer a manutenção dessa gravidez. Então, a minha sugestão é, como eu sempre falo, dosou progesterona, tá abaixo de 9, dosa no dia seguinte, pra você ver se ela tá numa curva de subida ou se ela já tá, às vezes, na curva de descida, enfim. Observa quando que a tua menstruação vai descer. Porque se ela descer no intervalo menor que 7 dias também, você não pegou o momento do pico dela, tá? Então, isso é importante. Por exemplo, você dosou sua progesterona, deu 8, aí você seguiu a minha orientação, dosou no dia seguinte de novo, e aí já deu 7, por exemplo. Só que daqui a 3 dias você foi e menstruou. Significa o quê? Que você não pegou ela no pico. Você tinha que ter dosado ela um pouquinho antes, entendeu? Então essa observação é super importante, tá? Na minha ovulação, sinto uma coceira no ovário. Olha, vamos lá. Isso aí, o que a gente chama de... é uma dor, né? Essa coceirinha, esse desconforto que você tá me relatando, é um sinal que o corpo dá pra gente. Só que tem mulheres que sentem, tem mulheres que não sentem. Tem mulher que vai sentir um mês, não vai sentir no outro. Ele não é um padrão pra gente dar a certeza que você tá ovulando. Mas isso é legal você perceber. Se você percebe isso no teu corpo, eu sempre falo assim, escute o seu corpo. O seu corpo fala. Então, se você percebe que você sente essa coceirinha, né, na região do ovário, quando você tá ovulando, associe junto o sinal do muco, associe junto a questão da temperatura. Você vai começar a entender melhor que é aquele momento que você tá ovulando. E perceba qual é a fase do teu ciclo, anota o dia. Ah, é no D12, é no D13, enfim, qual é o dia do ciclo que isso tá acontecendo, tá? Pode existir uma variação e tudo bem, isso é normal. Tem mês que você vai ovular antes, tem mês que você vai ovular depois, né? Mas sempre vai ficar próximo. Então, você perceber quando realmente está acontecendo, os sinais é extremamente importante, tá?
Mas é isso, nem todo mês você pode perceber. Às vezes é uma coisa tão assim simples que nem todo mês você vai estar ligada de perceber, sabe? Às vezes é um momento só do dia, é um desconforto leve, que se você não tiver ligada, você não vai perceber. Então, prestar atenção no corpo é extremamente importante. Lígia, como eu te falei, né? Sabe se tá ovulando, duas formas principais. Você pode muco e temperatura. E você pode monitorizar o ciclo. Então, fazendo um resumo aqui do que eu falei até agora. Muco, temperatura e monitorizar o ciclo se você quiser perceber e identificar um pouco melhor. Então, o ultrassom seriado é um bom método para você começar a perceber qual é o muco quando o teu folículo está começando a crescer, qual é o muco, né, que você percebe quando o seu endométrio está ficando mais espesso. É uma estratégia interessante, você não precisa fazer isso todo mês, mas é um mês que você fizer, você precisa monitorizar como é que é a tua percepção do teu corpo, sabe? Isso vai te dar uma clareza realmente do como que funciona o teu corpo. E aí o muco, né, não fica às vezes só na expectativa daquele muco totalmente claro e filante. Como eu falei, o muco anterior já é um muco fértil. Então, ele é mais fértil quando ele tá claro e filante, mas ele anterior já é fértil. Então, percebeu o muco, a orientação comece a namorar. Pode ser dia sim, dia não. Isso aumenta bastante a tua chance de conseguir uma gravidez. E aí, né, o muco ele começa depois da menstruação. Você fica uma fase mais seca, sem perceber muco. Depois ele começa mais denso. Depois ele começa, às vezes, a vir, consegue esticar um pouco mais, ele fica mais pegajoso, mas logo rompe. Depois ele começa a ficar mais claro. Então preste atenção nessa mudança de cor. Ele começa a ficar mais claro, depois ele fica filante, tá? Então essa mudança de cor é um sinal aí que você tá entrando na fase mais fértil desse muco, tá? Escape, geralmente o escape após a ovulação, né? Que é quando a gente tem uma queda de estrogênio. Então não é ideal você ter esse escape todo mês. Você pode associar o ciclo das sementes aqui. E se for um escape logo antes da menstruação, né? Se não foi após a ovulação, foi antes da menstruação, pode sinalizar uma deficiência de progesterona. Então, baixa de progesterona, você pode associar a dosagem da sua progesterona para confirmar, tá? Como é que a gente vai saber se esse escape que você teve antes de menstruar, com a borra de café, por exemplo, foi a falta de progesterona, ou se é uma endometrite, ou se é um sinal de um pólipo? Como que a gente vai saber isso? Somente, realmente, dosando a progesterona e prosseguindo a investigação. Então, é uma suspeita, mas não é toda borra de café que vai sinalizar falta de progesterona, tá? E como que você pode ajudar na sua, se for realmente uma falta de progesterona? Em termos naturais, a gente pode associar, às vezes, se é por um aumento de prolactina nessa segunda fase, você pode associar o Vitex Agnus Castus, você pode fazer o ciclo das sementes. Então, após a sua ovulação, né, ingerir a semente de girassol, a semente de gergelim, isso vai te ajudar, tá? A regularizar. Não conseguiu dessa forma, associar a medicação. E aí a medicação, a minha orientação é sempre fazer junto com o médico, para não fechar, e médico que entenda de reprodução, tá? Para não fechar a janela de implantação do embrião, porque se você entra no momento errado, você fecha essa janela que o embrião vai se implantar. Lembra só, o embrião, ele chega lá na trompa, ele é fecundado, né? O óvulo é fecundado na trompa e ele vem sendo trazido pelos cílios da trompa depois dessa fecundação até a cavidade do útero e ele vai chegar nessa cavidade por volta aí do 5º dia de desenvolvimento, tá? Então é nesse momento. Se você entra muito precoce com a progesterona, você fecha a janela que ele consegue se implantar. Eu gosto bastante da auriculoterapia, tá? Eu gosto de associar a auriculoterapia quando a paciente já está fazendo a acupuntura. Então, eu realmente indico a acupuntura. É uma prática da medicina tradicional chinesa. Gosto muito, indico para as minhas pacientes. Então, e o ideal é você estar acompanhado por um especialista, né, da medicina tradicional chinesa que seja voltado para a fertilidade. Então, o que eu oriento, né? Procure um profissional de acupuntura que trabalhe com fertilidade. Se ele não trabalha com fertilidade, né? Ou você não tem acesso, não é próximo da sua casa, uma sugestão é você fazer uma sessão com esse profissional para ele. Você segue fazendo uma vez na semana com o profissional perto da tua casa e de vez em quando você volta lá nele para ele rever os pontos, tá? E sempre associando a auriculoterapia se possível. A vantagem da auriculoterapia é que mantém o estímulo nos pontos que o profissional da acupuntura achar que é interessante, tá? Então, só auriculoterapia eu não faria, assim,
Se a única coisa que tem acesso, beleza, faz isso. Mas o ideal é você associar a acupuntura junto, tá? Em busca de estudos falou, eu não consigo ver o muco todos os meses, mas faço o teste de ovulação, dá positivo, também sinto mais desejo sexual. Perfeito, então olha só, se você não consegue perceber o muco, a primeira medida que você precisa fazer é começar a aumentar a sua ingestão de água. O muco ele é principalmente formado de água, então se você tem uma baixa ingestão de água, pode ser um sinal de que você está com falta de água. Então você precisa aumentar a sua ingestão de água, tá? E essa questão do teste de ovulação é só ficar atenta, né, realmente, com associar com outra coisa. Então a minha sugestão aqui, já que você não percebe o muco tão fácil, é fazer a associação do teste de ovulação pelo menos um mês, sabe? Com a sua temperatura basal. E aí você vai correlacionar se o teste de ovulação indicou que você vai ovular e logo depois, 36 horas depois, mais ou menos, você realmente está começando a subir a temperatura e ela está ficando alta. Associa isso para a gente ter certeza que o teste de ovulação está te dando o resultado certo. Porque o teste de ovulação, como eu falei, ele pode dar muito falso positivo. Principalmente mulheres com ovário policístico, mulher com alguma disfunção da tireoide, ou está usando alguma medicação para deflagrar e induzir a ovulação. Então isso é importante ficar atento, tá? Porque o teste pode dar um falso positivo. Se você tem baixa reserva, às vezes ele pode também dar um falso positivo, tá? E fazer essas associações com os outros sinais. Desejo, a dor, né? A coceirinha lá no ovário, como a outra mencionou, a outra colega que mencionou, tá bom? Meu ciclo nunca atrasou. Tô com 2 ciclos desregulados e há mais de 41 dias. Nayara, coloca pra mim sua idade, vamos entender um pouquinho. Você dosou os seus hormônios que eu sugeri ontem? Dosou seu TSH, prolactina? Vamos ver o que tá acontecendo pra você estar com essa menstruação irregular, já que ela nunca foi irregular. Boa noite, Thelma. Doutora, tenho um menino de 6 anos e tive 2 perdas. A primeira com 8 semanas, a segunda com 6. Fiz alguns exames, entre eles de trombofilia, deram negativos. Quais outros exames posso fazer? Lembrando que vou fazer 40 anos. Você pode associar, Lígia, como eu falei, né, o cariótipo. Isso, gente, assiste a live de ontem, tem tudo isso lá sobre todos os exames. Então, a minha sugestão é, se você tem perda gestacional, se você está na busca, né, de um outro filho, já tem uma gestação e está na busca de uma nova gestação, já teve perda, a minha sugestão é associar cariótipo, associar a histeroscopia para ver se tem alguma endometrite, se tem algum pólipo, tá? Associar a fragmentação de DNA no espermatozoide do parceiro e avaliar sua tireoide, seu TSH, seu T4 livre. Então, isso é a primeira coisa. Agora, é importante, Lígia, você ter clareza do seguinte. O principal fator relacionado à perda é a idade, tá? A gente tem alterações mais frequentes cromossômicas conforme a gente vai ganhando idade. Então, aqui no teu caso, a minha sugestão é complemente com esses exames e foque não só no teu período fértil, ovular, mas melhorar a qualidade de óvulo, reduzir a desinflamação, melhorar o estresse oxidativo. Então, como que você vai fazer isso? Você precisa unir forças de todas as áreas. Alimentação para a fertilidade, suplementos realmente focados, né, para a mulher que está tentando engravidar, e não é só metilfolato, né? Práticas de medicina tradicional chinesa, fazer atividade física, isso é inegociável. Investigar é importante, mas também reduzir o estresse oxidativo para você aumentar a sua chance da gravidez acontecer, tá bom? Lubrificantes podem atrapalhar? Pode, tá? Lubrificante atrapalha, o ideal é que você não utilize. Cuspe atrapalha, então o ideal é que você não utilize o lubrificante. Quando você precisa utilizar, tem alguns lubrificantes que já tem alguns estudos à base de hidroxietilcelulose que não vão atrapalhar tanto a questão da gravidez. Mas os lubrificantes, de uma forma geral, eles atrapalham a motilidade do espermatozoide. O ideal, que eu geralmente recomendo, é você fazer uma lubrificação vaginal nos dias que você não for ter relação, você utilizar um hidratante íntimo, tá? E aí, para o momento que você for ter a relação, você tá naturalmente mais lubrificado e não precisa usar nenhum lubrificante. Ah, doutora, preciso usar. Então, tenta usar a hidroxietilcelulose, tá? Você pode utilizar também alguns óleos, né? O óleo mineral você pode utilizar, tá? Mas o ideal é não usar, tá? Se você puder não usar, é melhor, tá bom?
Teste de ovulação é confiável? Fiz durante 2 meses e todos negativos. Então, Thelma, vamos lá. Nesses meses você menstruou? Se você menstruou, provavelmente você ovulou. E aí realmente tem algum erro aí de dosagem. O que pode dar um falso negativo no teste? Isso aqui é legal compartilhar. Olha só, gente. Quando você for fazer o teste de ovulação, se ele tá vindo, né, repetidamente negativo, uma sugestão é você fazer a dosagem dele em 2 momentos do dia, tá? E você não pode fazer com pouco xixi. Então, concentra a urina tá com bastante vontade de fazer xixi, e aí você faz o teste. E não faz só no período da manhã. O LH, ele é produzido principalmente no período da manhã, e às vezes ele demora um pouco para subir no sangue e sinalizar, né, no sangue e consequentemente na urina. Então, faça a dosagem desse hormônio, né, da fita de ovulação, no meio da tarde também, tá? Que aí vai aumentar a chance de captar. Então, a minha sugestão, Thelma, para você nesse primeiro momento volta lá pro muco, vai para a temperatura e nesse mês associa o teste, tá? Começa a fazer desde o término da menstruação e vai fazendo. Só que é importante você perceber e fazer em 2 momentos. Faz de manhã e faz também de tarde, tá bom? Pra gente ver se ele vai conseguir positivar. Vanessa, o ciclo da semente do chá você pode fazer contínuo sim, tá? O que é legal aqui, é interessante, né? A gente tem um padrão de ciclo da semente, ciclo do chá, mas eu acho interessante se você tiver a oportunidade na sua cidade de ter um profissional de acupuntura que te examine, que individualize cada vez mais, né, o chá que você vai usar, né, se tem alguma modificação de semente, isso é interessante, tá? Então existe um protocolo de ciclos, mas pode ser contínuo, sem problema nenhum. Mas se você tiver um profissional de acupuntura, né, que trabalhe com fertilidade, com a medicina tradicional chinesa, é sempre mais interessante, tá bom? Tem o escape todo mês, sempre depois da ovulação, borra de café, às vezes dura até a menstruação. Então, isso pode te atrapalhar de engravidar, e a minha sugestão é você dosar sua progesterona e fazer uma esteroscopia, tá? Então, faça a esteroscopia para confirmar que não tem uma endometrite aí acontecendo e para confirmar que sua progesterona tá boa. Não é normal, não vamos normalizar esse escape, tá bom? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Perdi um bebê e fiz curetagem há 16 dias. Quanto tempo demora para o útero voltar para o lugar? Então, a partir, Julie, geralmente, se você fez essa curetagem, sua próxima menstruação já vier normal, você pode voltar a tentar engravidar. Não tem um período mínimo de necessidade de espera para você, após um aborto, tá? De você começar a tentar, após a curetagem, um aborto, você começar a voltar a tentar. Então, menstruou, pode começar a tentar. Agora, menstruou, a menstruação tá diferente, aí minha sugestão é rever a cavidade, ver realmente se não tem algum resto ovular, né? Mas a princípio você pode começar a tentar assim que menstruar novamente, tá? A adenomiose, ela não vai atrapalhar engravidar. Vamos entender a diferença entre adenomiose e endometriose. A endometriose é uma condição... Então vamos lá, vamos voltar primeiro aqui. Vou pegar um esquema aqui para vocês poderem entender melhor. Peraí. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, o útero, né? Aqui dentro a gente tem as células do endométrio. Quando essas células do endométrio se implantam por fora do útero, a gente chama de endometriose. Agora, quando elas se enraizam aqui para dentro do útero, a gente vai chamar, né, para a camada muscular do útero, a gente vai chamar de adenomiose. Então, a adenomiose é uma condição do útero, não tem relação com o ovário, tá bom? Então, a adenomiose, ela não vai impedir você de ovular, não vai atrapalhar a sua ovulação. O que ela vai atrapalhar? A implantação do bebê. Então, ela pode gerar um processo inflamatório ali que pode gerar uma dificuldade de implantação. Então, ela pode, às vezes, dar cólica, dar um fluxo mais aumentado, né? Uma clínica sugestiva de adenomiose. E quando ela é difusa, né, a gente geralmente vê isso através da ressonância, é um bom exame, pode atrapalhar a implantação do embrião. E aí a sugestão é desinflamar. Então, toda aquela alimentação anti-inflamatória, né, é importante você fazer. Reduzir o consumo excessivo de carne vermelha. Precisa consumir legume, verdura, fruta todo dia. Eu vejo que vocês não consomem isso todo dia. Você precisa ser diário essa ingestão, tá? Mais do que uma porção. Então, você precisa ter um estilo de vida anti-inflamatório. E aí, suplementar. Às vezes, vale a pena fazer um bloqueio durante um tempo para desinflamar um pouquinho a adenomiose e depois voltar a tentar engravidar. Aí são várias estratégias que a gente pode ir traçando, tá?
Mas a adenomiose, ela não atrapalha ovular. 34 anos, não fiz exames, quais exames fazer? Nayara, ótima pergunta, minha sugestão para você, live de ontem eu fiz a lista de exames que você precisa assistir. Como que você vai ter acesso a essa live de ontem? Vamos lá, você vai lá no meu link da bio, vai entrar, vai se inscrever no evento Jornada da Fertilidade, que vai acontecer agora dia 23 a 27 de junho, às 8 horas da manhã. É um evento online, ele é gratuito. Eu vou te mostrar o que pode te impedindo de engravidar e um novo caminho para você engravidar. Você vai se inscrever nesse evento e vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Minha sugestão para todos vocês que estão aqui, entrem nesse grupo de WhatsApp. Nesse grupo a gente vai estar liberando materiais exclusivos só para quem tá lá e você vai receber um link de acesso a todas as lives que eu vou fazer ao longo desse mês, inclusive a de ontem. Então você precisa estar dentro desse grupo. A live de ontem foi justamente sobre isso, Nayara. Exames para o casal que quer engravidar. Lá você vai ter... Senta, assiste a live com o caderno do lado e vai anotando tudo, porque tá tudo falado na live de ontem, tá bom? Anastácia, perdi a live de ontem, está disponível no seu Instagram? Quero assistir, parabéns pelo trabalho, Deus abençoe. Obrigada, Anastácia. Bom, acabei de explicar, né, também pra Nayara, faz a mesma coisa, acessa, porque não é só a live, gente, vai ter material. O que eu vou liberar de material para vocês? Vai ter ao longo desse mês, eu vou liberar nesse grupo de WhatsApp o ciclo das sementes. Eu vou colocar lá também, né, um e-book de identificar o período fértil. Então eu tô falando aqui nessa live, mas lá eu vou liberar ao longo desse mês esse material. Eu vou liberar um material também de 10 exercícios para você se conectar ainda mais com o seu bebê, né? Medidas detox iniciais para você começar. Então tem muito conteúdo lá, fora o acesso a esse link das lives que vai ficar lá, tá? Samantha, meu ciclo é todo bagunçado para menstruar, tinha que tomar progesterona. Aí larguei mão de tomar e comecei atividade física e engravidei. Agora tô tentando de novo. Isso aí, Samantha. Entenda o seguinte, quando você tem um ciclo irregular, igual a paciente de hoje que eu atendi, ela tem a menstruação irregular, não menstrua todo mês. E ontem também, acho que a Karina falou que tomou cicloprimogina, enfim. Quando você usa uma medicação para fazer você ovular, para fazer você menstruar, não é para fazer você ovular, para fazer você menstruar, você menstrua, ok. Só que você precisa recorrer sempre a ela, isso não trata o problema. O que vai tratar? É isso que você tá fazendo, atividade física, tá? Suplementação adequada, alimentação adequada, é isso que é a base, é isso que vocês precisam entender, independente, gente, se vai ser natural, se vai ser por tratamento, tá? Oi, Júlia, não vi sua pergunta, qual que é a sua pergunta? Eu tô passando uma a uma aqui, se eu passei, bota de novo que eu respondo, tá? Tô aqui pra responder vocês mesmo. Samantha, 27 anos, ciclo nunca veio certo, tudo bagunçado, esse mês já tá atrasado 2 dias. Então, Samantha, precisa entender assim, de quanto em quanto tempo que a sua menstruação desce, isso é super importante vocês anotarem para entender se realmente é bagunçado. Lembra que eu falei lá no início dessa live, de mais ou menos 24 a 35 dias, isso varia, tá, gente, de literatura para literatura, mas é uma média, 24, 25 a 35 dias, se existe uma variação aí de até 4 ou 5 dias nesse intervalo de 24 a 35, não é um ciclo irregular, é ciclo regular, tá bom? Então, se tá irregular, precisa fazer atividade física, suplementa NAC, dorme cedo. Ah, isso é legal a gente falar, presta atenção, gente, olha só. A paciente que eu atendi hoje vai dormir super tarde. Ela vai dormir 3 horas da manhã. Isso atrapalha os seus hormônios. Você precisa ir dormir 10h30 da noite, tá? A gente tem uma produção, lembra que eu falei, o LH é produzido de manhã. Então, tudo isso tem relação com o horário de sono, com o horário que a gente se expõe à luz solar. Isso tudo ajuda na produção do seu hormonal. Então, às vezes é só atividade física, regular sono e você vai conseguir regularizar teu ciclo, tá? Então, preste atenção realmente, porque às vezes são medidas simples, não são caras, são medidas simples. Tive uma perda em abril, estava de 4 semanas, não tinha embrião. Já pode voltar a tentar, tá? Já deve, tá? De nada, Thelma. Júlia, eu não tô vendo a sua pergunta. Bota pra mim a pergunta, eu vou responder. Tive uma gravidez em abril, estava com 4, perdi, tinha o saco e logo após tive infecção urinária com sangue na urina. Isso pode ter interferido na minha ovulação? Não, de forma nenhuma, tá? Infecção urinária não interfere na ovulação.
Nayara, aquilo que eu falei, o horário para fazer teste de ovulação, ideal. Se você vai fazer uma tacada só, um teste só no dia, faz de tarde, tá? Pode até fazer de manhã, mas dependendo de tarde é mais interessante. Se você puder, se vem vindo negativo, se de manhã você consegue identificar aquele positiva, ok. Mas se vem vindo negativo, né, sequencialmente em vários ciclos, coloca a medida 2 vezes. Coloca um de manhã e coloca um teste de tarde, tá? Pra você identificar. Ellen, trompas obstruídas, existe forma de descobrir, desobstruir e engravidar? Vamos lá, isso é um fator super importante aqui pra gente falar. A trompa é aquele local que o óvulo encontra o espermatozoide. A trompa, gente, ela não é um cano, tá? Que tá aberto ou tá fechado. Ela tem cílios lá dentro. Quando a gente desobstrui a trompa, né? Por exemplo, tem mulheres que às vezes têm a trompa obstruída e aí faz aquele exame da histrossalpingografia e por pressão consegue desobstruir. Ou faz uma laparoscopia para tentar, né, tirar a fixação, desobstruir aquela trompa. Só que muitas vezes ficam danos ainda naquela trompa ali dentro. Então, a trompa obstruída é um fator de infertilidade que geralmente a gente acaba precisando recorrer a um tratamento de reprodução humana assistida, tá? Qual é a minha sugestão? Dependendo da tua idade, se você não tiver acesso a um tratamento de reprodução assistida, que é o que realmente daria a maior chance dessa gravidez acontecer, dependendo da tua idade, dependendo da tua reserva ovariana, você pode tentar um outro tipo de tratamento, como a laparoscopia para desobstruir. Mas entenda que, vamos alinhar a expectativa, não existe uma alta probabilidade de sucesso, tá? Mas se você tiver uma boa reserva, tiver tempo e não tiver acesso ao tratamento que é o padrão ouro, né, o padrão realmente para trompa obstruída, que é a fertilização, você pode tentar recorrer, tá bom? Então, em busca de livre, se eu não me engano do seu caso, né, que você falou que tem escape, fez a histeroscopia, deu normal, dosa progesterona, tá bom? Thelma, a adenomiose, ela pode sim ter ajudado nessa questão da perda, tá? Interferido, né? Ajudado no sentido negativo aqui, interferido nessa questão da perda, mas o mais importante que você precisa avaliar é a idade, por exemplo, tá? Se tem a fragmentação do DNA, não dá pra gente culpar direto a adenomiose. Como é que tá a fragmentação de DNA do espermatozoide do marido? Qual é o teu fator idade, tá? Sua progesterona estava boa nessas perdas? Seu TSH tá adequado? Tá? A gente precisa juntar um somatório de fatores. Seu cariótipo é normal, do marido é normal. Tudo isso a gente precisa estar normal para pensar que é adenomiose, tá? Isso aí, em busca de estudos. De usar progesterona na fase lútea mesmo. O que é hormônio folículo estimulante? O FSH. O FSH é o hormônio que sai da nossa cabeça, da hipófise, e vai lá nos nossos ovários e estimular o crescimento do folículo, né? Folículo é como se fosse a estrutura que é a casinha do óvulo, tá? Então o folículo, ele começa pequenininho, o FSH vai lá estimular ele vai começar a crescer, porque o FSH cresce folículo, cresce lá, e aí ele começa a crescer até o momento que ele rompe no meio do ciclo, liberando o óvulo. Então é o hormônio que estimula o crescimento do seu folículo, é um hormônio super importante, tá? Se você dosou esse FSH aí, folículo estimulante, deu 5,7 e foi na fase menstrual, Samantha, você provavelmente tem uma reserva boa, tá? Se o seu estradiol estava baixo, provavelmente a sua reserva é boa. Julie, exame está na live de ontem, tá? Entra no grupo de WhatsApp, como eu falei, vai lá no meu link da bio, se inscreve no evento Jornada da Fertilidade, vai te mostrar o que tá te impedindo de engravidar esse evento especial que eu tô preparando para vocês. E aí você vai conhecer um caminho também para conseguir engravidar, tá? Eu vou fazendo essas lives e nesse evento eu vou compilar toda essa informação. Vou dar muito mais informação e vou compilar, né? É uma semana de aula que eu vou dar para vocês, tá? Só que é um evento fechado, não vai ser em formato de live. Então vai lá, se inscreve. Se inscreveu? Entra no grupo de WhatsApp. Nesse grupo você vai ter acesso ao link para assistir todas as lives. Então se você perder alguma, você depois pode maratonar e assistir. Gente, eu vou fazer live, fiz ontem, vou fazer hoje, amanhã tem live 7 da noite, quinta-feira tem live de novo, tá? Então, se organize pra assistir as lives, amanhã também é 7 da noite, quinta também é 7 da noite, tá bom? Se organize pra assistir essas lives.
Tive uma gravidez em abril e acabei perdendo. Estava com 4 semanas. Fizeram ultrassom e não tinha embrião, só tinha saco. Eu posso começar a tentar novamente? Deve, gente. Tempo é fertilidade. Já começa a tentar engravidar. Mandar o link para entrar no grupo. Se tiver alguém que possa me ajudar aqui da produção, manda o link para entrar no grupo, por favor, aqui, tá? Pode mandar aqui. Se tiver alguém que me ajude aqui, né? Da jornada da fertilidade, tá bom? Vou pedir para mandarem aqui, se conseguir. Senão vai lá no link da bio. Fiz o controle de ovulação e ovulei dia 24 de maio. Ai, meu Deus, vamos lá. Deixa eu raciocinar. Fiz o controle de ovulação, ovulei dia 24 de maio, no 25º. Ovulação tardia, né? Menstruou no dia 9 de junho. Ah, tá. Ontem. Ciclo de 42 dias. Namoramos, mas não engravidei. É possível saber o que precisamos de ajustar? Sim. Como que a gente tem clareza do que precisa ajustar? Com exames. Isso é importante. Tá na live de ontem e eu pedi pra produção colocar aqui, tá? Quem é da minha equipe colocar aqui. É importante você fazer essa investigação, tá? Pra você ter clareza. Agora, essa ovulação tardia, precisa entender o porquê que ela tá sendo tardia. Será que é SOP? Precisa entender aqui o que tá acontecendo para essa ovulação ser um pouco tardia. E entender o seguinte, gente, dependendo da idade, a chance de a gravidez acontecer, tá? Ela vai variar. Então, por exemplo, num ciclo de tentativa, num mês, né, de tentativa, quem tem 30 anos vai ter mais ou menos aí em torno de 25% de chance da gravidez acontecer no mês que você tentou. Se você tem em torno de 35 anos, a chance já cai por volta de 15, 20%. 40 anos, a chance de acontecer uma gravidez no mês, naquele mês específico, é mais ou menos aí de 5, 10%, tá? Então vai caindo mesmo essa probabilidade. Então por isso que eu reforço muito que tempo é fertilidade, tem que ficar tentando, tem que investigar para realmente entender o que pode estar dificultando a gravidez de acontecer. Tomar vitaminas é um passo essencial, tá? Mas não é tudo. A gente vai ter uma live especial esse mês de vitaminas, vocês não podem perder. Então fica atento, porque eu boto a programação lá nesse grupo de WhatsApp. Boa noite, fiz um vídeo hoje de endométrio. Né? Deu superfície irregular, trófico, orifício colon presente, cavidade uterina presente de múltiplas sinéquias uterinas. Mary, tem que desfazer essas sinéquias. As sinéquias, né, gente? Como é que elas podem atrapalhar o embrião de se implantar? Então, o que é sinéquia? Sinéquia é como se fosse uma cicatriz, uma aderência ali dentro do útero. Frequentemente, a cicatriz pode acontecer após uma perda, após um procedimento, após uma manipulação da cavidade, né? Uma curetagem, uma MIU. Isso pode levar a uma sinéquia. E aí, o recomendado, se você está tendo dificuldade para engravidar, é desfazer essas sinéquias, que geralmente é por esteroscopia. Então, se tiver pouca sinéquia, às vezes, e for uma sinéquia que não seja muito fibrosa, essa esteroscopia ambulatorial, né, dá pra resolver, mas às vezes precisa ser uma esteroscopia cirúrgica, tá, Mary? Precisa realmente resolver isso. Tentando engravidar desde janeiro, parei de tomar em dezembro a injeção. Até agora nada. Mas eu ovulei e agora estou esperando a menstruação vir. Josiane, se você não assistiu a live de ontem, você precisa assistir. Reforço que quem tem mais de 35 anos, mulheres com mais de 35 anos precisam prosseguir a investigação, tá? Não dá pra ficar tentando engravidar sem investigar. Então você tem que percorrer as duas coisas ao mesmo tempo. Vai investigar e vai também fazer as tentativas, tá bom? Pra gente otimizar. Ellen, eu acho que eu já respondi a sua dúvida da trompa. O aplicativo Flow é confiável para rastrear a ovulação quando o ciclo é regular? Então, é um bom aplicativo, só que você tem que ter clareza que realmente ele tá acertando, entendeu? A grande questão é você perceber o teu muco, perceber a tua temperatura, né? Você pode fazer uma ultrassom seriada, aí você confirma que realmente que o aplicativo tá acertando aquele período, tá bom? Ó, alguém falou que o aplicativo... Ah, tá. Então, já respondi, né, Tainara também, a Tainara e Thelma. Então, o que é confiável? Não é exatamente o aplicativo, gente. É como você bota os dados ali dentro, entendeu? Então, é importante você botar certinho que o primeiro dia não é o dia da borra, é o dia do vermelho vivo, entendeu? Então, isso às vezes é um erro que vocês cometem. Vocês colocam o primeiro dia da menstruação como sendo o dia da borra de café, que tá com escape, bota a borra. Não é. É o vermelho vivo, tá?
e perceba. Como que você vai saber se o aplicativo está acertando? Se você percebe que você tem o muco naquela fase. Se você percebe que o positivou, associe sempre duas coisas, entendeu? Aí depois que você associou 1 mês, 2 meses, 3 meses, associou e percebeu que tá batendo a fita com o aplicativo, com o muco, você pode ir abrindo mão de algumas coisas, porque você vai começar a perceber como que teu corpo funciona, entendeu? Mas de um primeiro momento, associe mais de uma coisa para você perceber se realmente está dando certo. Depois de quanto tempo o aborto retido? Júlia, eu já respondi isso, tá? Pode começar a voltar a tentar a engravidar a partir da próxima menstruação. Fernando, depois de quanto tempo do aborto, com a retirada da MIU, pode voltar a tentar? Menstruou, pode voltar a tentar, gente. Não tem esse tempo não, tá? Que precisa esperar. Não tem aplicativo mais confiável. Não sou patrocinada por nenhum desses aplicativos. Vocês podem usar o que vocês quiserem, tá bom? O mais importante é isso. É entender a lógica. É entender se tem relação com o teu muco, se tem relação com a tua temperatura. Associe mais de uma coisa, entendeu? Se você fez um ultrassom transvaginal seriado e aí você percebeu o muco com o transvaginal e o aplicativo, faz um conjunto. E aí começou a perceber, 1, 2 meses, entendi, beleza. Então agora você já tem a capacidade de ver se aquele teu aplicativo está sendo confiável, tá bom? Mas não tem um aplicativo melhor ou pior que o outro. É mais como você alimenta aquele aplicativo e sinais que você percebe. Quando o folículo rompe com 14 milímetros, o que pode ser feito ou melhorar? Um folículo que ovula com 14 milímetros tem grande chance, Sara, de você não ter um óvulo maduro ali dentro, tá bom? Então precisa entender se realmente ele tá ovulando aí com 14 milímetros, tá? Geralmente o folículo ideal é aquele que tá acima de 15, 18, 20, é um bom folículo. 40 anos, estou fazendo tratamento. A única coisa que a médica fala pra mim é pra procurar o médico da fertilidade pra fazer uma FIV, mas eu sei que vou conseguir engravidar naturalmente. Tá bom. Beleza, vamos lá. O que eu vou te sugerir, Thelma? Se você tem 40 anos, a probabilidade da gravidez natural acontecer por ciclo, ela não é tão elevada. Principalmente se você já vem tentando há um tempo. Mas o que você vai... Eu quero entender por que o tua médica indicou a FIV. Você não colocou aqui pra mim, né? Dependendo da causa. Mas, assim, o que é importante você fazer? Entenda que, independente do caminho, se você quer continuar tentando natural, entender o teu ciclo é importante, associar uma alimentação para a fertilidade, os suplementos adequados, é mais do que só metilfolato, tá? Principalmente se você tem 40, usa coenzima Q10, ômega 3, tá? É importante você associar vários suplementos para você conseguir engravidar. Ótimo, Thelma. Se vocês fizeram os exames, deu tudo normal, maravilha. Olha só, gente, o programa Engravida Já colocou o link aqui para vocês entrarem, tá? Lá no grupo de WhatsApp, se inscrever no evento Jornada da Fertilidade. Então, se vocês perderam, coloca de novo aqui, tá? O pessoal da minha equipe, coloca de novo o link para vocês clicarem e poderem se inscrever. Se não conseguiu ver, vai lá no link da minha bio que tá lá também, tá bom? Jaque, olha só, vou pedir de novo para colocarem aqui, tá? Se tiver o pessoal da equipe aqui, mas se não, corre o dedinho para cima que você vai ver as mensagens e aí tem, ó, programaengravidajá.com.br. Aí você vai conseguir clicar e se inscrever para ver as lives. A menstruação sempre vem 14 dias após a ovulação? Não, não é uma matemática, é aproximado. E o que acontece é que depende da fase de duração da tua fase lútea, tá? Fase lútea normal é em torno aí de 12, 14, até 16 dias, né? 12 a 16 dias, a gente considera uma fase lútea ok. Durou menos do que 10, é uma fase lútea curta, deve ter uma insuficiência de corpo lúteo, uma falta de progesterona. Então, em média, dura 14 dias. Então, olha só, o que é importante vocês entenderem aqui do ciclo? Quando a gente tem um ciclo mais longo, geralmente o que está acontecendo não é a fase lútea maior, é a fase folicular. A fase de recrutamento é que está mais demorada, do folículo ser recrutado e crescer. A fase lútea, geralmente, ela é mais estável, tá? Não muda tanto.
Entendi, Thelma. Tá bom. É uma escolha pessoal de vocês, né? Eu acho que é importante quando um médico, assim, o que eu sempre falo para as minhas pacientes, tá? Não significa que não vai dar certo de outra forma, sem ser por tratamento. Quando o médico sugere uma via, um tratamento, é porque aquilo vai dar a maior probabilidade. E aí, às vezes, o desgaste emocional vai ser menor, sabe? Mas é uma escolha muito pessoal, né? Então, se você ovula, né? Se você ainda tá menstruando, tem chance disso acontecer. Aí a questão é mais de probabilidade, de dar certo ou não dar. Mas não significa que não vá acontecer, entendeu? Eu quero contar um caso aqui pra vocês, olha só. Eu tive uma paciente que ela veio pra mim pra fazer fertilização. Mas qual era a história dela? Quando ela chegou pra mim, ela já tinha engravidado de um bebê. Ela chegou a ter um neném que tinha uma síndrome de Down e o bebê tinha algumas complicações e acabou falecendo. E ela, né, com esse histórico, né, super chateado com o que tinha acontecido, queria uma gestação segura. A gente tentou fazer uma fertilização, mas ela tinha uma reserva baixa, não teve uma resposta tão adequada, a gente não conseguiu formar um embrião. E aí a gente foi, então, um tempo depois, se eu não me engano, 1 ano depois, a gente foi para tentar a transferência de um embrião doado, tá? E aí beta negativo de novo. E aí você acredita que 2 meses depois ela engravidou espontâneo e tá com o bebê no colo, saudável, tudo bem? Então a vida é assim, entendeu, gente? A vida é de caminhos tortuosos. Então, se apegar à esperança, se apegar realmente à ciência, à esperança, esse é o caminho de não desistir, né? Então, assim, a gente fala muito das probabilidades, mas não significa que um outro caminho não vai dar certo. Vide essa história aqui que eu acabei de contar pra vocês, tá? E aí, vide também, né, o que é importante reforçar aqui, é justamente isso que eu falo sempre da base, né? De você estar realmente tratando a qualidade do teu óvulo, a qualidade do espermatozoide, porque você vê, ela conseguiu engravidar espontâneo, depois, novamente, uma gestação natural, tranquila, né, com bebê saudável. Então, tratar a qualidade do óvulo é super importante, não basta ovular. Rafa, ciclo dura em média 26 dias, esse mês deu 31. Houve ovulação tardia. Ah, uma diferença pequena, Rafa. Segue barco, nada demais, tá? Não me preocupa nisso, não. A médica não me disse o porquê da FIV, mas quando ela me perguntou quanto tempo e eu disse que é 1 ano, eu tenho 40 anos, ela me disse isso. Então, Thelma, é isso que eu tô querendo deixar claro, sabe? É porque, assim, a probabilidade da gente ter uma gestação... Entenda uma coisa, gente, a gente não quer só engravidar, a gente não quer um beta positivo só, né? Eu acredito que vocês também não querem só isso. A gente quer um bebê em casa, a gente quer um bebê saudável. Então, quando ela te indicou a FIV, é porque esse é o caminho que daria mais probabilidade de você ter um bebê saudável em casa em menor tempo, entendeu? Então esse é o caminho, porque o que acontece? Às vezes se você vai continuar tentando natural, né? Se você tem uma indicação, vai continuar tentando natural. E aí daqui a pouco, né, com 42, 43, você vai tentar a FIV, a probabilidade da FIV dar certo também já cai muito, sabe? Então é pesar muito isso. Se você tiver acesso a fazer uma fertilização, né, e quiser seguir por esse caminho, é o que talvez te dê a probabilidade, nada é 100%, entenda, de um bebê em casa mais rápido, menor tempo, entendeu? Mas não significa que você não consiga engravidar natural, tá? Samanta, eu atendo no Rio, presencial, atendo no Rio de Janeiro, né? Barra da Tijuca e Bangu, e atendo online, tá? Eu tenho paciente de Pernambuco, tenho paciente de São Paulo, tenho paciente até da Inglaterra, Portugal, enfim, pacientes que às vezes já foram pra lá, então online facilitou muito, né? Esse contato até aqui da gente também é muito legal. Gostaria de saber onde você atende. Ah, então, acabei de responder. Quais as chances de engravidar com uma trompa e 34 anos? Chance boa. Se for só esse o fator, às vezes o que é interessante, Renata, é monitorizar qual lado você tá ovulando, sabe? Pra você saber se foi um mês efetivo. Claro que a trompa, por exemplo, se você ovula desse lado, mas se só tem trompa desse, essa trompa, se ela for móvel, ela pode até vir aqui pra captar esse óvulo. A probabilidade não é alta, mas existe essa possibilidade, tá? 34 anos é uma idade que geralmente a fertilidade tá legal. Agora precisa entender por que você só tem uma trompa. Aí começam às vezes a entrar algumas questões, né? Por que só tem uma trompa? A FIV não pode esperar muito tempo para fazer?
Thelma, se isso foi uma pergunta, sim, né? O ideal é porque a gente preza qualidade e quantidade na FIV, tá? E isso é uma coisa que o tempo vai tirando, qualidade e quantidade. Júlia, não lembro qual foi sua pergunta, coloca aqui pra mim. Mas tão longe, vou ver certinho. Onde você é, Samanta? Coloca aqui pra mim. Vamos fazer online, a gente pode conversar online, tá? Tem paciente de Minas, tem paciente de vários estados. Tive 2 perdas espontâneas e uma gravidez ectópica com perca de trompa esquerda. Ah, entendi. Então, olha só, Renato. Por que você teve essa... O que acontece? Quando a gente tem uma gravidez ectópica, né, essa trompa tinha alguma alteração, provavelmente. E frequentemente a outra também pode ser que tenha. Então, a minha sugestão para você é fazer essa esterossalpingografia, que é um exame que avalia se essa outra trompa, se ela tá pérvia, se ela tem alguma aderência, se ela tem algum sinal de inflamação, porque isso tudo pode diminuir a chance da gravidez acontecer, entendeu? Então, é importante você avaliar. Samanta, tem paciente de São Paulo, a gente pode fazer online, tá bom? Meninas, vocês são incríveis. Quero passar um recado aqui dessa live. Amanhã vai ter nova live. Amanhã às 7 horas da noite eu vou estar com vocês. Deixa eu só passar o tema para vocês se programarem já. Olha só que importante. Amanhã, né, se você tem SOP, se você tem endometriose, se você tem baixa reserva, vou explicar como que isso impacta na sua fertilidade. Então, o tema da live de amanhã é como a SOP, a endometriose e a baixa reserva ovariana pode impactar na sua fertilidade. Então, você pode entrar lá no link da minha bio, se inscrever no evento Jornada da Fertilidade. Faltam 13 dias para esse evento, que vai ser online, gratuito. Se inscreva. Lá no link da bio você vai ter acesso, né, no site, tudo que vai ter nesse evento, tá? E você vai ser direcionada para um grupo de WhatsApp. Nesse grupo de WhatsApp, você recebe a informação de sempre que eu tô começando a live, você recebe o link para você poder acessar as lives que eu venho fazendo anteriores, para você maratonar, tá? Essas lives. Então é um conteúdo muito rico. Então eu tô esperando vocês lá. E no grupo também do WhatsApp, a gente vai ter material liberado exclusivo para vocês aí nas próximas semanas, tá bom? Então não deixem de se inscrever. Faltam 13 dias para esse evento incrível da Jornada da Fertilidade. Júlia fez... Vou responder aqui, Júlia. Fez uma curetagem há 16 dias. Júlia, o que eu te respondi foi o seguinte. Menstruou, volta a tentar, tá bom? Gostaria de marcar uma consulta online. Depois tem como falar como fazer a consulta. Eu sou de Minas. Theo, olha só, manda um WhatsApp pro DDD 21 99136 6155. Esse WhatsApp é do meu consultório e a Vitória amanhã vai te responder, tá? Te explicando como é que funciona, como que a gente pode agendar para te dar a maior clareza de tudo. Então é 21 DDD 99136 6155. Ah, que bom que você gostou. Faço de coração mesmo. Trombofilia. Renata, você me falou que você teve a trombofilia. É um assunto bastante extenso. A gente pode deixar para uma próxima live. Mas só para adiantar, geralmente trombofilia que tem relação com o aborto é a síndrome de anticorpo antifosfolipídico, tá? Essa é a trombofilia. E aí, como é que a gente trata? A gente anticoagula, tá? Anticoagulando, a gente aumenta a chance dessa trombofilia não impactar na sua chance dessa gestação evoluir, tá? A trombofilia, ela geralmente não impede de engravidar, ela vai mais levar a um risco de aborto, de perda, tá bom? Vamos lá, vamos repetir aqui o número. Nada, Júlia. 21, que é o DDD do Rio de Janeiro, 21 99136 6155, tá bom? 21 99136 6155. Deixa eu ver aqui se dá pra escrever. Nem eu sei. Vou tentar aqui. 9. Foi. Vê aí se vocês conseguem ver. Tá bom? Estou fazendo os exames em Salvador. Sou do interior. Renata, então, se você não assistiu a live de ontem, assiste, tá? Faça cariótipo também, se você teve perda, tá? E faça essa investigação aí da trombofilia, tá? Trombofilia é um assunto super controverso, gente. A gente precisa individualizar, né? Eu já tive paciente, por exemplo, só complementando essa questão, que ela tinha
uma trombofilia, justamente isso, controversa, né? Na literatura não associava muito com perda, mas ela tinha história de 3 perdas. E aí, gente, a gente individualiza, né? Pelo sim, pelo não. Eu falei pra ela, ó, pelo sim, pelo não, próximo positivo a gente anticoagula. E aí veio o Theo. O Theo tá aí pra contar essa história. Então, assim, é muito individualizar, sabe? Então, a medicina baseada em evidência, ela é importante, é o que eu realmente sigo, né? Porque tem umas coisas muito esdrúxulas, muito assim. Então é importante, mas a gente sempre precisa individualizar, né? Ouvir a história da paciente e botar na balança se aquilo vai prejudicar, se não vai, enfim. Eu acho super importante essa individualização, tá bom? Ouvir a história é super importante. Júlia, olha só, você deve estar distendida, você passou por uma curetagem, né, se foi um aborto de primeiro trimestre, né, que até lá mais 12 semanas, a barriga ainda, o útero não tá aumentado de tamanho, você deve estar distendida, né, você deve menstruar, ela deve abaixar de novo, tá bom? Gente, ó, heparina, trombofilia, vamos falar pra próxima. A gente tá 1 hora aqui conversando, é sempre bom estar com vocês, tá? Vocês sempre engrandecem aqui, eu trago um roteiro pra não esquecer de falar de nada, mas vocês são incríveis, vocês sempre trazem muito mais informação aqui pra eu falar pra vocês, tá bom? Então, amanhã, live, 7 horas da noite, se inscreva no evento Jornada da Fertilidade, faltam 13 dias pra esse evento, que vai ser agora, dia 23 a 27 de junho, às 8 horas da manhã. Se programe, se organize para estar assistindo essas aulas que vão ser incríveis. E lá no grupo de WhatsApp, quando você se inscreve para a jornada, você vai receber ao longo aí dessa semana material, você vai receber informação sempre que eu entro ao vivo. Então não deixe de se inscrever e entrar no grupo de WhatsApp, tá bom? Um beijo, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, tchau.